Meninos, então vamos continuar a matéria de trapézio. No vídeo anterior nós vimos do trapézio retângulo, tá certo? Então nós já vimos o trapézio escaleno. Deixa eu mostrar ele aqui para você. O trapézio escaleno, que é esse carinha aqui, que esses lados inclinados não são paralelos e não são congruentes. Nós vimos o trapézio retângulo, dá uma olhada na figura, que os lados não são congruentes e um desses lados são perpendicular, ele é perpendicular às bases. Ou seja, forma 90-90 em relação às duas bases. E agora nós vamos ver diferente, tá vendo que são diferentes? O trapézio isósceles. Opa, parece... Aí um aluno me perguntou uma vez, não, mas parece com escaleno. A figura parece mesmo que o escaleno aqui, ó. Aqui o isósceles, mas tem uma grande diferença, que eu vou explicar agora, presta atenção. O trapézio isósceles, primeira coisa, por que isso aqui é um trapézio? Porque é um quadrilátero que possui um par de lados opostos paralelos, ó. Esse lado, que ele chamou de AB, não é oposto a esse lado que ele chamou de CD? E eles não são paralelos? Sim. Os outros dois não são paralelos. Então, possui um par de lados paralelos. Então, por isso que é um trapézio. Observa do seguinte, no trapézio isósceles, apenas no trapézio isósceles, os dois lados inclinados, ou seja, não paralelos, possuem a mesma medida. A mesma medida, eles são congruentes. Isso vai acontecer somente no trapézio isósceles. No trapézio escaleno, pessoal, os lados inclinados são diferentes. No trapézio escaleno, os lados inclinados são diferentes. Já no trapézio isósceles, os lados inclinados são congruentes, são iguais. Essa é a grande diferença dos dois trapézios. A figura é parecida, mas você sabe que esse lado é igual a esse lado. Tá certo? Então, um exemplo, se aqui for, exemplo, tá? Se aqui for 5 centímetros, obrigatoriamente aqui tem que valer quanto? 5 centímetros. Tá certo? Tá certo? Beleza, beleza. Dá uma olhada nesse... Não, antes disso, antes do exemplo. O que mais? O que é que eu sei da informação de trapézio isósceles? Olha só, no trapézio isósceles, esse ângulo aqui, ó, esse ângulozinho aqui, ó, que é o agudo, não é? O agudo é congruente a esse ângulo agudo de cá, ó. Esses dois ângulos agudos são congruentes, são iguais. E por sua vez, esse ângulo obtuso aqui, ó, da base menor, é congruente a esse outro ângulo obtuso aqui, ó. O que eu quero falar? Que o trapézio isósceles, esses ângulos da base maior são congruentes. E esses ângulos da base menor são congruentes. Olha o tanto de informação que tem um trapézio isósceles. Isso não acontece nos outros trapézios, somente no isósceles. O ângulo agudo é igualzinho a esse outro ângulo agudo. E esse obtuso é igual a esse obtuso. O que é isso? Está escrito para você? Está aqui, ó. Que os ângulos adjacentes, esse é adjacente a esse, de cada base, base maior e base menor, são congruentes. Os ângulos adjacentes de cada base são congruentes. Os ângulos adjacentes de cada base são congruentes. Em outras palavras, esse agudo é igual a esse agudo, esse obtuso é igual a esse obtuso. Beleza, meninos? Beleza. Uma outra informação. Você já sabe. Quanto que vale a soma desses dois ângulos? Do obtuso com agudo. Do obtuso com agudo. Isso aqui é o agudo. É o agudo. Quanto que vale que eu falei nos vídeos anteriores? Vale 180 graus.
Então, presta atenção nesse exemplo aqui, ó. Isso aqui é um exemplo. O ângulo A vale 60. O ângulo A vale 60 graus. Pode valer qualquer valor agudo. 50, 70, qualquer valor. Ele está falando que o ângulo A vale 60. Então, vamos colocar aqui um exemplo, tá? 60. Beleza. O agudo vale 60. Calcule as medidas de cada ângulo interno. Calcule essa, essa e essa. Beleza. Ele só te deu uma. No trapézio isósceles, basta te dar uma resposta que você acha os valores dos outros ângulos. Como, professor? É fácil. Se eu estou falando que o trapézio é isósceles, se aqui é 60, aqui é quanto, pessoal? 60. Se aqui é 60, aqui é 60. O ângulo B, então, vale 60. Como que eu acho o ângulo D obtuso? Quanto que é a soma dos dois? Não é 180 graus? Então, quanto que vai dar isso aqui? Eu já tenho 60. Quanto que falta para chegar no 180? Professor, é só fazer o seguinte. 180 menos 60. Por quê? Porque a soma desses dois aqui, ó, do obtuso com agudo, vale 180 graus. Você não pode esquecer disso. Então, é só fazer 180 menos 60. Que é 0, que é 2, que é 120 graus. Então, quanto que vale o ângulo D? Vou até colocar de outra cor. 120 graus. Então, se esse ângulo obtuso vale 120 graus, quanto que vale esse outro obtuso? 120 graus. Gente, eu só posso fazer isso no trapézio isósceles. Tá? No trapézio, nos outros trapézios, não. Então, lá no exercício vai estar escrito trapézio isósceles. Se vai estar escrito trapézio isósceles, você vai fazer isso. Ele vai te dar um ângulo e você vai calcular os outros. Você quer 60, quer 60. Onde eu achei 120? A soma dos dois tem que dar 180 graus. 180 menos 60 é 120. Em outras palavras, eu já tenho 60. Quanto que falta para chegar em 180? É 120? Porque a soma dos dois não dá 180. Tranquilo? Qual é a prova real disso aqui? A prova real é que a soma dos 4 ângulos internos tem que dar quanto? A soma tem que dar 360 graus. Eu escrevi aqui. Vou fazer de cabeça. Aqui não é 180? Esses dois também não dá 180? Sim. Porque eles são colaterais internos, de cá e de cá. 180 com 180, 360. Tem até aquela música, 180, 180, 360. Ridícula a música, né? Mas é isso aí. Beleza, meninos? Isso no trapézio isósceles. O que mais? Tem uma informação importante aqui do trapézio isósceles, sobre as diagonais. Eu vou colocar até de vermelho aqui as diagonais. Você tem essa diagonal AC, que eu vou colocar ela para você aqui agora. Você tem as diagonais AC, as duas diagonais, ó, AC. E você tem a outra diagonal BD. O que você sabe dessas duas diagonais? Que elas são iguais, que elas são congruentes. Então, as duas diagonais de um trapézio isósceles são congruentes. Então, se a AC, exemplo, vale 12 centímetros, BD tem que valer 12 centímetros. Tá certo? E aqui elas não cortam ao meio não, tá? Não. Não, só o paralelogramo que corta ao meio. No trapézio não corta não. Aqui não é ponto médio não, tá? Não corta ao meio não. Mas o que você sabe? Qual a informação? Que no trapézio isósceles as duas diagonais são congruentes. Aqui, ó. A palavra aqui, as duas diagonais são congruentes. Tudo bem, meninos? E já os outros dois trapézios, eles possuem duas diagonais, mas elas não são congruentes. Então, olha aqui, dá uma olhadinha aqui, ó. No trapézio retângulo, aqui também tem as duas diagonais, mas elas são diferentes. São diferentes, não são iguais. E no trapézio escaleno também, elas possuem as duas diagonais, mas elas são diferentes. A única informação que você sabe que no trapézio isósceles as duas diagonais são congruentes. Tudo bem? Pessoal, copia aí direitinho, assiste 2 vezes. Eu vou encerrar o vídeo, ainda tem mais informação sobre o trapézio isósceles. Até o próximo vídeo.